Bem-vindo ao canal Reflexões Diárias e Vida. Aqui nós mergulhamos nas Escrituras para entender como a Palavra de Deus continua viva, poderosa e transformadora em nossos dias. Hoje vamos iniciar uma jornada profunda, inspiradora e cheia de redenção. A história de José do Egito. Uma história de fé inabalável, de obediência mesmo diante da dor, e de propósito revelado através de caminhos que, aos olhos humanos, pareciam injustos e sem sentido. Mas Deus escreve certo em linhas que muitas vezes nós não compreendemos. E José é uma prova viva disso. A Bíblia nos apresenta José em Gênesis 37 como um jovem de apenas 17 anos, amado por seu pai Jacó de maneira especial. Israel amava mais a José do que a todos os seus filhos. Gênesis 37:3. Isso despertou nos seus irmãos um sentimento profundo de inveja e hostilidade. José era sonhador, e seus sonhos não eram apenas frutos da juventude, mas revelações proféticas. Em um de seus sonhos, ele via feixes no campo, e o seu feixe permanecia de pé enquanto os feixes dos irmãos se inclinavam diante dele. Em outro sonho, o sol, a lua e as estrelas se curvavam diante dele. Era Deus revelando o futuro. Mas José ainda não entendia o preço que pagaria por carregar uma promessa. A vida nos mostra que carregar um propósito grande não é simples. Muitas vezes, é exatamente esse propósito que desperta a resistência, as críticas e até a perseguição. Assim como José, muitos de nós enfrentamos injustiças não porque somos fracos, mas porque Deus confiou algo grande em nossas mãos. José não tinha culpa de ser amado, nem de sonhar aquilo que Deus lhe mostrava. Mas seus irmãos, tomados pela inveja, decidiram destruí-lo. Quando José é enviado por seu pai para ver como estavam seus irmãos no campo, ele não imaginava que aquilo mudaria sua vida para sempre. Gênesis 37:18 diz: "E conspiraram contra ele para o matar. Eles o jogaram em uma cova vazia, um buraco escuro e frio." A cova de José representa as quedas inesperadas que enfrentamos, aqueles momentos em que perdemos o chão e somos engolidos por situações que não escolhemos. José aprendeu dentro da cova o silêncio de Deus. E talvez você já tenha passado por isso também. Um lugar onde você ora, mas não vê resposta, onde você busca saída, mas tudo parece fechado. Porém, mesmo assim, Deus estava lá. Ao invés de matá-lo, seus irmãos o venderam como escravo por 20 moedas de prata. José, o filho amado, agora se tornava propriedade de desconhecidos. Muitas vezes na vida, somos empurrados para direções que nunca pensamos trilhar. Pessoas que deveriam nos apoiar se tornam fonte de dor. Situações que deveriam ser seguras se tornam ameaças. Mas o propósito de Deus não se perde quando tudo dá errado. A escravidão não era o fim, era o caminho. José é levado ao Egito, um lugar estranho, uma cultura que ele não conhecia. Ali ele é comprado por Potifar, um oficial de Faraó. A Bíblia diz em Gênesis 39:2: "O Senhor era com José e foi homem próspero." Isso é extraordinário, porque não importa onde você esteja, se Deus estiver com você, existe prosperidade, existe graça, existe propósito fluindo até mesmo nos lugares mais improváveis. José foi colocado sobre a casa de Potifar, e tudo o que ele tocava dava certo. Potifar via que havia algo diferente naquele jovem. A presença de Deus faz isso. Ela ilumina, destaca e transforma ambientes. Mas mesmo quando fazemos tudo certo, nem sempre as coisas saem como esperamos. A esposa de Potifar tentou seduzir José, e ele, fiel a Deus, disse não. José preferiu perder a posição do que perder sua comunhão com Deus. Gênesis 39:9 registra suas palavras: "Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? A fidelidade tem preço, e José pagou esse preço." A mulher de Potifar o acusa falsamente, e ele é lançado na prisão. Imagine o sentimento. Você faz o certo e é tratado como alguém que fez o errado. Isso também acontece conosco. Às vezes somos injustiçados exatamente por fazermos o que Deus manda. Mesmo assim, a Bíblia diz novamente: "O Senhor era com José." Gênesis 39:21. Isso nos ensina algo poderoso. A presença de Deus não nos abandona quando somos injustiçados, não nos deixa quando somos feridos, não nos abandona quando somos humilhados. Deus estava moldando José no silêncio da prisão, preparando seu coração para algo muito maior. Na prisão,
José encontra dois homens que haviam servido ao faraó, o copeiro e o padeiro. Ambos tiveram sonhos, e José, com sabedoria dada por Deus, interpretou cada um deles. Ele disse ao copeiro que ele seria restaurado ao seu cargo e ao padeiro que ele morreria. Tudo se cumpriu exatamente como José disse. Antes que o copeiro fosse liberto, José pediu: "Lembra-te de mim." Gênesis 40:14. Mas o copeiro esqueceu. Isso dói. Quantas vezes ajudamos pessoas que depois fingem que nunca existimos? Quantas vezes fazemos o bem esperando ao menos gratidão, mas recebemos esquecimento? José aprendeu que sua saída não viria de homens, viria de Deus. Enquanto José esperava, Deus estava movendo peças que ele não via. Sempre que parece que nada está acontecendo, Deus está fazendo algo nos bastidores. Durante 2 anos, José permaneceu esquecido na prisão. Mas o tempo de Deus nunca chega atrasado. Ele chega no dia exato, no momento perfeito. Quando o faraó teve sonhos perturbadores que nenhum sábio conseguia interpretar, o copeiro finalmente lembrou de José. E é aqui que começamos a ver o mover visível de Deus na vida daquele que permaneceu fiel mesmo na dor. José é chamado à presença de Faraó. Ele se apresenta não como alguém orgulhoso, mas como alguém que reconhecia que sua sabedoria vinha de Deus. Gênesis 41:16 diz: "Isso não está em mim. Deus dará a Faraó resposta favorável." José nunca deixou que o sofrimento matasse sua fé. Ele continuava sabendo quem era seu Deus. O sonho de Faraó revelava 7 anos de fartura, seguidos de 7 anos de fome. Quando José interpretou o sonho, também apresentou a solução. Faraó ficou impressionado e disse aos seus servos: "Acharíamos um homem como este, em quem haja o Espírito de Deus." Gênesis 41:38. José foi então levantado da prisão para governar o Egito como o segundo homem mais poderoso da nação. A história de José nos ensina que nenhuma prisão pode impedir o que Deus preparou. Nenhum esquecimento humano é capaz de anular o tempo divino. Nenhuma injustiça consegue apagar a marca do propósito. José não sabia quando seria exaltado, mas permaneceu fiel em todo o tempo. A promessa não morreu na cova, não morreu na escravidão, não morreu na prisão. Porque quando Deus faz uma promessa, Ele cumpre. José agora estava diante de uma nova realidade. Depois de anos de dor, rejeição, escravidão e prisão, ele experimentava o cumprimento visível da promessa de Deus. Porém, tudo o que viveu não havia sido à toa. Cada detalhe, cada lágrima, cada silêncio, cada noite difícil era parte de um propósito maior do que ele poderia imaginar. Agora vestido com roupas reais, usando o anel do faraó, montando em seu carro oficial, José era reconhecido como governador sobre toda a terra do Egito. Gênesis 41:41 declara: "Vês aqui te tenho posto sobre toda a terra do Egito." Aquele jovem vendido pelos irmãos agora comandava uma nação inteira. Os anos de fartura vieram rapidamente e José organizou tudo com sabedoria. Ele armazenou alimentos, preservou recursos, planejou, administrou e preparou o Egito para o que viria. Ele não apenas interpretou o sonho, ele viveu o propósito contido nele. Muitas vezes, Deus não nos revela algo apenas para sabermos, mas para nos posicionarmos como instrumentos dele naquilo que será construído depois. E então os anos de fome chegaram, e como Deus havia revelado, foram anos difíceis. A escassez se espalhou por todos os lugares, alcançando também a terra de Canaã, onde vivia a família de José. Seus irmãos começaram a sentir a dor da fome, a angústia de não saber como sobreviver. Aquele sofrimento os levou ao Egito, onde, sem saber, o reencontro com José estava próximo. Quando os irmãos de José chegaram diante dele para pedir alimento, eles não o reconheceram. A Bíblia diz em Gênesis 42:8: "José, porém, os reconheceu, mas não se deu a conhecer." Aquela cena é carregada de emoção. José, diante daqueles que o haviam ferido tão profundamente, tem agora o poder de retribuir todo o mal. Mas a maturidade espiritual que ele havia adquirido o impedia de agir segundo a carne. José entendeu que Deus o havia moldado para algo maior do que vingança. Quando crescemos em Deus, nossa visão muda. Aquilo que antes pareceria uma oportunidade de revanche se torna uma oportunidade de cura. José fala com eles de forma dura, porque precisava testar seus corações. Queria saber se eles eram os mesmos homens que haviam sido capazes de vendê-lo sem hesitar. Queria ver se havia arrependimento, mudança, transformação. E Deus faz isso conosco também.
Às vezes, ele nos confronta com nosso passado, não para nos ferir, mas para revelar quem realmente somos hoje. Deus permite encontros que nos moldam e nos revelam. Os irmãos, sem reconhecer José, se prostram diante dele, cumprindo assim o sonho que José tivera quando ainda era jovem. Naquele momento, José pôde ver claramente que nada na sua vida havia sido acaso. O sonho não era apenas sobre autoridade, era sobre propósito, reconciliação e redenção. O tempo havia passado, mas a promessa permanecia viva. José continua testando seus irmãos, pedindo que trouxessem Benjamim, seu irmão mais novo. Quando eles finalmente retornam com ele, José não consegue conter as emoções. Gênesis 43:30 diz: "E apressou-se José, porque as suas entranhas se moveram para com seu irmão. Ele se retirou e chorou. A dor que ele carregava há tantos anos encontrou saída." Às vezes o perdão é um processo que passa pelo choro silencioso, pelo resgate de memórias, pela compreensão de que Deus estava presente até nos piores dias. Finalmente chega o momento em que José não consegue mais esconder sua identidade. Em Gênesis 45:1, ele ordena que todos saiam, e então começa a chorar tão alto que até os egípcios o ouviram. Ele disse: "Eu sou José, vive ainda meu pai?" Gênesis 45:3. Aquele momento é um dos mais fortes da Bíblia. Os irmãos ficam impactados, sem reação, sem saber o que pensar. Aquele homem poderoso era o irmão que haviam vendido. Aquele que eles feriram agora estendia a mão de misericórdia. O que José diz em seguida revela o tamanho espiritual de seu coração. Ele declara: "Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante de vós." Gênesis 45:5. José entendeu que, apesar das intenções humanas, Deus estava no controle. Ele reconheceu que seus irmãos agiram por maldade, mas Deus transformou o mal em bem. Esta é uma das maiores mensagens da história de José. Deus não desperdiça dor. Ele usa a traição para promover crescimento, usa a injustiça para gerar maturidade, usa o sofrimento para gerar propósito. José acolhe seus irmãos, envia provisão, pede para que seu pai venha ao Egito e promete cuidar de todos. Quando Jacó finalmente reencontra José, a emoção é indescritível. Uma história marcada por lágrimas e separação agora é restaurada pela graça de Deus. Gênesis 46 conta esse encontro emocionante, onde Jacó diz a José: "Agora morrerei, pois já vi o teu rosto e ainda vives." Deus devolveu a Jacó aquilo que ele acreditava ter perdido para sempre. A família de José se instala em Gósen e prospera ali. A fome continua, mas o Egito está protegido e José administra tudo com sabedoria. Ele não apenas salvou sua própria família, mas preservou uma nação inteira. Sua vida se tornou testemunho de que quando Deus tem um plano na vida de alguém, nenhuma força humana pode impedir. José viveu para ver seus filhos, seus netos e para abençoar o futuro da nação de Israel. Quando Jacó morre, seus irmãos têm medo de que José agora queira se vingar. Eles se aproximam, preocupados com a possibilidade de que José finalmente decida retribuir o mal que sofreu. Mas José responde com uma das frases mais poderosas das Escrituras: "Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem." Gênesis 50:20. Essa declaração resume toda a sua jornada. Tudo o que ele passou, a rejeição, a escravidão, a prisão, o esquecimento, fez parte do processo que o levaria ao lugar certo, no tempo certo, do jeito certo. A história de José é um espelho para nossas vidas. Ela nos mostra que, às vezes, Deus permite que passemos pela cova para que aprendamos a confiar. Às vezes, Deus permite que sejamos injustiçados para desenvolver caráter. Às vezes, Deus permite que sejamos esquecidos para que entendamos que a exaltação vem somente dele. Às vezes, Deus permite que sejamos feridos por quem amamos para que aprendamos a perdoar. José nos ensina que a fé verdadeira não se baseia no que vemos, mas no que sabemos sobre Deus. Ele não murmurou, não desistiu, não deixou a amargura dominar seu coração. Permaneceu firme, acreditando que Deus estava trabalhando mesmo quando tudo parecia perdido. Essa história também nos lembra que sempre existe propósito na dor. Se você está vivendo injustiças, silencios, angústias ou situações que parecem não ter explicação, lembre-se do que José viveu. Deus não o abandonou na cova.
nem na casa de Potifar, nem na prisão. Deus estava conduzindo todas as coisas. O sofrimento não foi o fim, mas o caminho para a promessa. Assim como José, você também tem um chamado. Há algo de Deus sobre você que ninguém pode roubar. Talvez hoje você esteja no início da jornada. Talvez esteja no meio da luta. Talvez esteja esperando por respostas. Mas Deus está escrevendo sua história. Ele vê cada detalhe, conhece cada lágrima e sabe exatamente quando chegará o tempo da virada. Que esta reflexão toque o seu coração, fortaleça sua fé e renove sua esperança. Deus é especialista em transformar maldição em bênção, dor em propósito e derrota em vitória. Ele fez isso com José e pode fazer com você também. Se esta mensagem falou com você, lembre-se de curtir o vídeo, comentar sua reflexão, compartilhar com alguém que precisa ouvir isso e se inscrever no canal Reflexões Diárias e Vida para receber mais mensagens que edificam a alma e fortalecem o espírito. Que Deus abençoe sua vida poderosamente.